sul do Brasil. E do sul do mundo. Tutel, que vem fazendo um trabalho extraordinário aí, tá? Que eu gosto demais de perceber, de te observar, porque a tua competência em construir lideranças empreendedoras socialmente responsáveis em cidades relativamente pequenas, mas altamente produtivas economicamente. Então, isso aí essas cidades pequenas do sul que tem força econômica. Exatamente. E assim, aí mostra que não é onde você está, é quem você é e o que você é capaz de fazer onde você está, né? O fenômeno de transformação. Exatamente. Você consegue traduzir para dentro de Sala Mastermind tão bem. Parabéns. Obrigado, Cleiva. Vamos receber, então, galera, Cleiva Coelho, Ângela Chaves, comendadora, entrou também, vários comendadores entrando aí da região. E eu conheci a Cleiva no Mastermind e eu gosto de histórias que emocionam. A Cleiva esteve com a gente em Portugal há pouco tempo, nós visitamos Lisboa, até que se encontramos por lá, comemos muito bacalhau, tomamos vinho. E eu me emocionei muito quando eu encontrei lá, naquele mosteiro que tem ali em Lisboa, que é em frente ao Marco das Navegações lá, e aí tinha de um lado lá, né, Magalhães, do outro lado Vasco da Gama. E aí, homens que desbravaram, que realmente, enfim, cravaram a bandeira da Europa, né, aqui na América e fizeram de nós, né, colonizados a eles. E eu tenho um carinho especial pela Cleiva, porque a história dela no Mastermind é muito bonita. Ela me contou essa história. Nós se encontramos no aeroporto, na vinda de um congresso do Mastermind como instrutores, e começamos a conversar, tínhamos tempo, né, de voo, lembra, Cleiva? E ele me contou como foi o levar o Mastermind para o norte do nosso país. Ou seja, como Vasco da Gama, como Magalhães, foi uma fiel escudeira, pegou o Jamil pelo braço, levou para a Amazônia e construiu uma história muito linda lá, que merece ser ouvida, com certeza, pelas evidências de empresas que são teus clientes hoje, pela forma que você cuidou e protegeu a nossa marca, né? E pela grandeza que você vem administrando, mesmo com os altos e baixos da vida, você vem colocando, né, Cleiva? Todo o seu empenho e todo o seu entendimento na filosofia de Napoleão Hill para administrar. E orgulhosamente uma mulher, né, que nós ainda há 2 semanas fizemos live só com mulheres, tratando dessa liderança feminina tão importante para esse momento. Então quero mandar um abraço para o Javier Albuquerque, que tem assistido nossas lives, Rafael Medeiros acabou de entrar, Mega Mastermind também. Quero mandar um abraço para Don Green, que tem percebido também as nossas lives aqui, que é o presidente internacional da Fundação, todos os nossos líderes aí sociais, empreendedores, familiares, né, políticos que nos assistem, em especial, claro, todo o Mastermind que vem acompanhando essa maratona Napoleão Hill, que nós, instrutores da Fundação Napoleão Hill, dos países da língua portuguesa, encontramos uma maneira de se aproximar das pessoas, né, que nós tanto gostamos, né, que tanto admiramos e que ajudam muito, né, nesse momento, né, tão difícil de quarentena e de trabalho esforçado para outras pessoas em que vivemos. E a Cleiva veio hoje, a gente vai falar, né, Cleiva, de quem pensa enriquece o legado. E fica atento porque vai ter sorteio da edição de bolso aqui, vou sortear 3 ao final da live, tá? 3. Então 2 perguntas serão feitas lá no final, e aqueles que entrarem primeiro no meu perfil, acertarem as respostas, vão levar aí esse livro. Vou enviar por correspondência para você ficar aí com essa edição especial para carregar contigo o tempo inteiro, né? Principalmente nesse momento aqui, na bolsa, no porta-luva, na gaveta, no bolso da camisa também cá, para somar com você. E Cleiva, olhando, né, para tudo isso que nós fizemos aqui, é muito importante. Ismael entrou, Thay, da Itaú, concorda também, Ismael lá da Gráfica Suoeste, mega abraço a vocês, carinho especial demais por vocês. Assistam o que Cleiva vai contar aqui, galera, que Cleiva vai trazer um pouco dessas grandes corporações que estão aí no norte, que muitas são clientes nossos, Caloi, né, Honda Motors, e ela fez contato com essas corporações hoje para colocar um pouco do que tem, né, do que está acontecendo e do que eles preveem, né? Grandes corporações, como diz nosso mestre, né, Jamil Albuquerque, por estarem em um grau mais elevado, por tamanho, muitas vezes enxergam um pouco mais longe do que nós, e com certeza vão trazer aí evidências para a gente poder apostar melhor com uma atitude mais positiva sobre os negócios. Mas antes disso, a galera está entrando aí, Maristela também da Silva em Porto União da Vitória. Mega abraço, Maristela. Convida a galera aí.
E a Cleia vai contar um pouco da história dela. Assim, Cleia, conta um pouquinho para nós desse início no Mastermind. Como é que foi isso? Como é que você leva o Mastermind para o Norte para a galera entender? Fala um pouquinho sobre isso, vai lá. Obrigada, obrigada. Primeiro, um abraço para todo mundo que está aí. Eu adoro essa energia do Jorge, a maneira como ele recebe vocês, porque às vezes a gente pensa assim, eu também sou muito entusiasta, às vezes eu penso assim, só eu sou assim. Não, o Mastermind ama ser feliz, gosta de acreditar nas pessoas e nas coisas positivas. Então, te ver cumprimentando as pessoas que você conhece, os nossos colegas aqui na sala agora, acolher com positivismo, com entusiasmo, todas as situações da nossa vida. E aí você estava me perguntando como foi que eu cheguei em Manaus trazendo o Mastermind, que eu já morava aqui, né? E como não sendo filha do Amazonas, sendo mineira do interior de Minas, mas não de uma cidade pequenininha, nascida numa família empreendedora, a minha família sempre estimulou muito isso, desenvolvimento, empreendedorismo, e aí, de repente, tudo aquilo que eu fiz pela empresa, ajudando a construir, tinha muito a ver com ter que viajar para fora de Manaus para fazer cursos fora. Olha aí, porque, assim, tinha que buscar fora. Aquelas viagens cansativas, tanto no tempo quanto no horário, e também de alto custo para fazer um curso fora de Manaus, porque até onde a gente entendia, e eu digo para você que tem uma coisa muito bacana, a gente precisa sair da caixinha, né? Eu era uma dessas pessoas que estava na caixinha para fazer um curso que eu considerava que valia a pena dedicar o meu tempo e o meu dinheiro. Eu saía de Manaus, ia para São Paulo, ia para Rio, voltava para Minas. Cleia, para a gente ter noção, quantas horas de voo é de São Paulo para Manaus? Quantas horas de voo? Para a galera entender o que é isso. 4 horas e meia, 4 horas e meia, dependendo da aeronave. E se você sair de Manaus para... se sair de Manaus para Miami, é esse tempo também hoje, é 4 horas, é isso? Até um pouco menos, dependendo da aeronave. Olha aí, viu? Mais fácil é Miami que vinha São Paulo. Mais fácil e mais barato. Viu, galera? E se esforçava para treinar. Muito bem. E aí conheceu... Aí a Rosângela Lippert, que é uma grande amiga, eu tive a oportunidade de conhecê-la enquanto dona de uma empresa, uma escola de inglês aqui no Amazonas, e a gente nos tornamos amigas, e ela chegou em São Paulo, conheceu o Mastermind, imediatamente ela puxou um fio e falou, olha, tem uma coisa que é a sua cara, e aí eu fui, esse negócio vicia, acreditei, e quando eu conheci o Mastermind, eu fiz questão, Jorge, enquanto empresária já de carreira, vinda de uma família de empresários e ter investido tanto em treinamento, eu fiz questão de ir para dentro do Instituto de Albuquerque, que é o responsável pela marca Mastermind, né, que trouxe a marca Mastermind para o Brasil. Então, eu fui para lá para conhecer enquanto empresa, que eu não podia correr o risco, né? Então, passei lá uma semana, estudei, conheci outros instrutores, conheci a seriedade da empresa, aí sim eu desci em Manaus disposta a vender. Agora, a parte que eu tenho certeza que você gostou mais, que é bem a sua cara, é que quando eu cheguei para trazer o Mastermind, eu cheguei em dezembro. E eu comecei a vender treinamento em pleno dezembro, que ninguém queria ouvir falar de nada, estava todo mundo querendo falar de férias. E um treinamento de altíssimo nível, claro, não é um treinamento de preço de atacado, era um preço de produto de primeira linha, personalizado, específico, especializado. Então, ele tinha o seu preço também por toda... E aí... Muita gente não acreditou, né, Jorge? Só falou assim, ela só pode ser louca, né? Vender, saber de roupa, sapato, criar. E a boa notícia foi que a gente começou a vender em dezembro,
Em fevereiro, a gente abriu 2 turmas, uma de manhã e uma à noite. Eu trouxe o presidente da empresa, do Mastermind, para ser o instrutor, que foi um grande amigo, que preparou de forma muito sólida e me ajudou a desbravar o norte com a seriedade e maturidade de um grande gestor, de um presidente da marca Mastermind, Fundação Napoleão Hill. Nesse período, eu tive a oportunidade de aprender muito qual é o diferencial de uma empresa séria que respeita normas, procedimentos e que se dedica, de fato, a construir pessoas dentro de sala. Então, assim, daquele momento em diante, não importava qual desafio estava por vir. Havia uma decisão de consolidar um núcleo de pessoas que estavam predestinadas a mudar o destino desta nação. Essas pessoas seriam aquelas pessoas que a gente conseguisse trazer para dentro de sala Mastermind. Show. Aí pronto. Agora a gente já está aí nos 5 estados do norte do Brasil. Você colocou em 5, cara. Olha aí. Já Amazonas, Pará. Que a gente chegou aqui, nós chegamos aqui em 2007. A gente trouxe para o Amazonas, o Mastermind, 2007. Olha aí. Estamos aí computando 14 anos de exercício do Mastermind. É por aqui. Você já está com quantos anos, Jorge? Não conheço ainda, né, Cleva? Mas a gente está esperando aí, vai surgir, né, de novo essa oportunidade, está na pauta do Mastermind. Ter um evento aí nosso, um congresso de instrutores aí, uma convenção de instrutores aí. Né? Convenção internacional, né? A convenção internacional vai ser aí em Manaus, vai ser desafiador, mas eu quero estar aí contigo. Aqui não dá para mim, tem que ser que nem a Europa, tem que dedicar no mínimo uma semana para cá. Vai conhecer tudo, né? E aí, Cleva, assim, né, toda a tua experiência que você tem, tudo que você construiu aí, né, abrindo todos esses estados aí do norte, com toda a dificuldade, porque um dia ouvindo a Cleva, Jorge, para fazer uma sessão Mastermind, às vezes eu levo 3 dias para chegar. Isso pega carro, pega avião, pega barco, vai chegar lá. Então a gente já está falando aqui com uma mulher que só anda de salto alto, atravessando a sala a passos largos. Nós temos alguém aqui que enfrenta realmente aí, né, o fim do mundo, ou o início do mundo, que seja, para conseguir levar, né, a filosofia de Napoleão pelo amor que ela tem à marca e por acreditar nesse projeto. E quando o Rio escreve essas obras maravilhosas, uma delas aqui, Quem Pensa Enriquece, o Legado, comentado pelo Jamil, que acabamos de citar aqui, ele traz aqui um manual, né, para sobrevivência e para vencer grandes crises, porque aqui está recheado de evidências aqui de pessoas que tiveram grandes ideias em momentos difíceis e conseguiram ultrapassar esses momentos e viraram grandes nomes, né, deixando um legado por onde passaram. E a gente vai falar de 2 comportamentos do livro Quem Pensa Enriquece. São 12 sugestões que ele deixa, comportamentais e organizadas, né, para você conseguir construir uma história em épocas boas ou em épocas difíceis como essa. E a primeira delas, presta atenção que isso quer na pergunta depois, tá? A primeira delas é conhecimento especializado. E a frase do livro que abre o manual é assim, ó, cada adversidade, cada fracasso e cada mágoa traz junto a semente de um benefício equivalente ou maior. E a Cleva, né, antes de iniciar a live aqui, estava comigo e falávamos de duas coisas que aconteceram com a gente. Né? Uma que há pouco tempo quase perdi esposa e filho, me preparou para agora, porque realmente eu estou atento, estou focado, mas também me deixou mais forte, né? A pele emocional está mais grossa. E a Cleva me contou uma história muito bonita dela há um tempo atrás, que ela passou também por algumas síndromes emocionais também, e que deixaram ela muito mais forte que eu agora, né, Cleva? É isso? Que para quem lidava com as emoções das outras pessoas, teve que lidar mais com as suas emoções. E a Cleva vai falar um pouquinho sobre isso. Conta um pouquinho disso, Cleva, antes de entrar naquele assunto que você tem com relação a Calói, para você ter uma notícia que você falou sobre a Calói. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Temos umas notícias assim, bem interessantes daqui do Distrito Industrial. Mas, assim, essa abordagem é bem bacana, porque às vezes as pessoas falam assim, o que transforma um ser humano
É o acúmulo de diplomas? É a quantidade, acúmulo de idade? Não, é acúmulo de experiências que a gente possa aprender com elas, né? E eu criei, eu fui casada, né? Passei primeiro pelo grande crivo meu, na realidade, da minha biografia, Jorge, é ter vindo de Minas para o Amazonas, que foi muito desafiador para uma menina do interior de Minas acreditar na possibilidade mesmo de viver e criar uma nova vida aqui. Então, esse é o primeiro crivo. O segundo crivo, divórcio e criar filhos praticamente só. E aí depois veio este momento ímpar que você se interessou bastante, que é um momento que nós, instrutores, podemos passar a qualquer momento, não só como eu e você, todos os nossos colegas, 190 instrutores, mastermind, que atuam no mundo todo, como também médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, e os médicos e os psicólogos. Talvez os médicos e os enfermeiros estejam praticamente na esfera disso, nesse exato momento. Talvez esteja passando por isso. Eles hoje são os responsáveis, eles estão com o coração do Brasil, do mundo, né? O coração do mundo está na mão dos profissionais de saúde. Então, assim, para todos os efeitos, todos os que estão doentes, os que não estão doentes, esperam dos médicos e enfermeiros uma solução. Então, isso exige, Jorge, uma cobrança maior do profissional. Quando o profissional entra com o seu conhecimento especializado, ele se prepara de todas as formas, se organiza para ser um bom profissional, dedica horas, organiza a agenda, vai lá, tem contato, mas aí o profissional que lida com a emoção humana, ele vai praticamente dentro da pessoa, o profissional sério, ele entra praticamente dentro da pessoa e depois ele tem que sair sem levar o resíduo. Isso é muito desafiador. Isso é muito desafiador, principalmente para os profissionais da área médica agora, da área de saúde. Então, aconteceu comigo nessa época, o envolvimento muito profundo com várias turmas, a seriedade com que a gente trata a nossa empresa, o nosso participante. Aí, num determinado momento, eu vivi essa sensação de vácuo. É aquela paixão, o envolvimento, você não perde a vontade de continuar trabalhando, você continua com vontade, com muita responsabilidade, mas de alguma maneira, como quando o bônus chega, vem uma sensação diferente, que não é positiva. E aquilo me confundiu, né? Então, assim, sair desse processo, no mesmo tempo em que era a mesma temporada em que meus filhos estavam se casando, aí veio então, eu mesmo identificar as minhas dores, eu mesmo identificar as minhas emoções, codificá-las, buscar uma alternativa antes que isso se complicasse, foi um momento assim que eu considero de grande vitória para mim. Sair sem Olha só, Cleiva, porque assim, eu confesso que uma das coisas que eu presto atenção na vida é ouvir e sentir, né? Perceber para quando se encontrar de novo com esses reencontros da vida, poder orientar e dizer, eu tive alguém viveu essa experiência. Qual é o nome da síndrome que deu em você? Porque quem está nos assistindo, né, de repente pode estar passando por isso às vezes, né? É a síndrome de Burnout. De Burnout. É uma síndrome que ela normalmente afeta quem lida mais com as questões emocionais e até porque ela tira um pouco o foco de você para você e foca no outro, no resultado do outro. Burnout termina com T, um nome francês, que é o pesquisador, Burnout. E essa síndrome, Jorge, no Brasil, ela começou a ser falada por alguns assim mesmo, por alguns profissionais, mesmo da área mental,
há pouco tempo no Brasil. Eu começo este ano mesmo, eu vi um grupo de psicólogos de WhatsApp citar essa síndrome. Me refiro nos últimos 6 meses. E alguns psicólogos, inclusive, se perguntar aqui do que se tratava, de tão novo que é no Brasil. No entanto, nos Estados Unidos, isso já é muito falado e dá aposentadoria imediata para quem é diagnosticado, porque se você não cuidar a tempo, torna-se algo muito prejudicial para a pessoa e para as pessoas em sua volta. Aqui no Brasil, tem 2 mulheres, que me parece que afeta mais as mulheres, e tem 2 mulheres muito conhecidas da esfera executiva, que eu não vou citar por uma questão ética, mas uma delas, ela própria pediu, automaticamente ela pediu aposentadoria e decidiu se tratar e ficar em casa, cuidar mais dela. Então, mas você, como uma mulher mastermind, você não se aposentou. Aliás, eu percebi que nos últimos 2 anos você dobrou o teu rating. Você está produzindo muito aí, você vê muitas turmas e se vê muita alegria, né? Depois que você encontrou realmente. E o difícil é entender o que é. O que você tratou foi muito fácil, né? De você vencer isso, porque você é uma líder mastermind. E como líder mastermind hoje, olhando para a Zona Franca de Manaus, né, Cleber? Olhando para essa região hoje que tem esses grandes polos industriais, né? E que conhecimento especializado nessas áreas, né, empresas como Toshiba, Samsung, Honda Motors, Caloi, né, que estão aí nessa região, você hoje consultou uma empresa para falar um pouco de conhecimento especializado, e o que você ouviu? Conta um pouco para a gente, né, sobre isso, o que você ouviu lá hoje sobre isso. Olha, essa fala é bastante pertinente para esse momento, porque a rigor, todos estão ainda naquela sensação, né, Jorge, de ninguém sabe o que vai acontecer. Todo mundo já sabe o que é real, o que é verdadeiro. Existe aí, você está vendo aí, o João Guilherme, meu netinho. Meu neto. Isso aí. Cleiva é vó, cara. Cleiva é vó, dá para crer nisso. Mas Zanon, lá de Nova Veneza, saudações, Vanessa, abraço. Eu tenho o João Guilherme, Lara, Maria Lara, Ana Júlia, eu tenho a Maria Eduarda. Botou um e vovó. Então, assim, o que a gente percebe nesse período é que a maturidade do entendimento, Jorge, de que ninguém tem a resposta certa para o que vai acontecer. Nós sabemos que estamos enfrentando e vamos enfrentar algumas situações muito delicadas. Agora, por trás disso tudo, a gente tem que ver que um novo momento vai se apresentar e que a gente deveria focar mais nele. E como a gente pode fazer? Conhecimento especializado. Eu começo a fundiar o meu conhecimento em busca de respostas e alternativas, que é a quarta sessão do Mastermind, tá? A 8ª sessão do Mastermind Lince, a 8ª A, quando a gente foca em, primeiro, se livrar do excesso de preocupações e focar na solução. Na quarta sessão Lince, o que a gente faz lá? Dar ao nosso participante a maturidade de entender que sobrecarga de preocupação não nos ajuda, né? Só prejudica, leva a gente para o estresse. E na 8ª sessão, lá, quando o participante já passou por várias outras etapas interessantíssimas, ele recebe a plataforma de encontrar soluções. E uma empresa Mastermind, que é a Caloi, treinou seus gestores conosco, é uma empresa parceira, e a gente já fez alguns passeios de bike com a Caloi. Ela fez uma referência bastante interessante para mim agora. Colocou todas as questões de forma bem organizada, apresentando, trocando ideia comigo de como que este momento precisa de muita cautela mesmo, que algumas ações eles tiveram que tomar, de 80% do seu quadro ter que ficar em casa,
participando de treinamentos, que é como a lei pede, né? E, entretanto, eles começaram a perceber um movimento positivo, muito interessante. O aumento de vendas de bicicletas, o que fez com que uma parte dos funcionários voltassem para a ativa, inclusive a equipe de desenvolvimento. Então, assim, empresas grandes, empresas boas, todas as pessoas ou empresas que têm um propósito bem definido, que conseguem demarcar e atrair o seu público para o seu produto e para a sua ideia e ficam antenados, eles têm capacidade de dar a volta por cima. Pode ser, aí a gente até pode falar disso mais na frente, como boa notícia são os próximos sinais, né? Os sinais dos movimentos novos que a sociedade, não só brasileira como mundial, pode começar a ter. Que se começou a vender bicicleta, e se as bikes tiveram um movimento de venda que surpreendeu a fábrica, pode ser que a gestão internacional possa se surpreender. Os sinais antigos, as cobranças lá do passado dos ecologistas de diminuir a quantidade de dióxido de carbono, pode estar começando a ser uma resposta nesse momento. Já que não tem carro, já que eu não posso ir para a academia... Ou seja, a Caloi cortou um pouco. Ou seja, a Caloi estava se preparando para uma recessão e se surpreendeu porque começou a aumentar a demanda de pedidos de bike, é isso? Eles estão preparados para a recessão. Todas as grandes indústrias fizeram isso, né? As pequenas, as micros, as pequenas, as médias e as gigantes também. Até aí não mudou. O que surpreendeu foi a procura das bikes. Houve uma venda não esperada de bikes. Isso pode ter um novo movimento aí, sabe, Jorge? Ainda não se sabe, não é o que eles falaram, mas pode ter aí um sinalizador do movimento, novo movimento que o planeta pode ter após essa crise. Começar a trabalhar mais a expectativa de menos carros grandes, aí o planeta agradece, o lançamento de dióxido de carbono vai começar a diminuir, usar as bikes como forma de economia de combustível, mas também como exercício, quando eu vou e volto trabalhando, e ao mesmo tempo estou fazendo exercício físico, talvez seja por causa disso, já que ninguém pode ir para a academia, ninguém pode ir para as ruas fazer as corridas e as caminhadas, porque em algumas cidades está proibido até isso, né? Então a gente não sabe se é isso, mas a boa notícia é o seguinte: aumentou a ponto da fábrica voltar uma parte para ação dentro da fábrica. Olha só. Isso Cleber, hoje eu falava com o Jamil de manhã, aí a gente conversava sobre algumas coisas, alguns pontos, né? Vivemos agora uma sequência de lives aí, tem gente já fazendo meme na internet que não aguenta mais tanta live, dos sertanejos a nós, escritores mastermind, né? E que algumas pessoas às vezes vêm pelas redes sociais e tocam lá, né, como um Nostradamus, né, que prevendo coisas. Não eu gostei muito que você disse que não tem como prever o que vem, nem as grandes corporações estão prevendo, mesmo estando, né, num grau mais elevado em termos de tamanho e acesso à informação, acesso a líderes globais, acesso a grandes bancos, né? Mas também a gente não pode ser inocente e dizer que as coisas não vão mudar. O mundo não vai mudar, o mundo vai continuar sendo, né, do jeito que ele é, os continentes vão continuar sendo onde eles estão, somos afetados por uma cultura específica em cada continente, mas algumas leves mudanças vão acontecer, a gente está refletindo mais, está pensando mais nesse momento. Eu creio que coisas boas vêm pela frente e se ater a essas mudanças, né, Cleiton, nesse momento, buscar conhecer de maneira mais especializada aquilo que você faz ou pretende fazer como oportunidade é muito importante. O conselho dado por Napoleão Hill já lá, né,
há 50, 70, 80, 90, 100 anos atrás, usado por aqui, grandes empreendedores. Está aqui, pesquisa, né? Livro de cabeceira de grande empresário. Né? Estude. Né? E é bom sempre reforçar, né? E para amadurecer o conhecimento, porque às vezes a pessoa, ela se especializa, não sei se acontece na sua região isso, mas aqui é muito comum as pessoas dedicarem muito tempo acumulando certificados, diplomas. E na hora que a pessoa vai para dentro da empresa, ela não consegue colocar em prática tudo aquilo que ela acumulou enquanto conhecimento. Então, assim, muitas vezes, só ler a obra também, né? A gente sabe que muita gente sabe de cor, mas não sabe aplicar. E o que impede? Exatamente. É o desenvolvimento pessoal, que aí às vezes você precisa de um outro profissional especializado para te ajudar a colocar em prática aquilo que você tem dentro de você. Aí a gente entra. Para isso, procure esse Dr. Mastermind da tua região, que tem, tá na região toda, né? A metodologia Mastermind. Todos os livros da Fundação, vem com a nossa marca, enfim. Tem uma história aqui legal no livro, que cabe perfeitamente para agora. Ela conta a história daquele pregador, um clérigo, né, Frank Gonzalez. Ele tinha um desejo de criar uma escola que não deixasse para trás, né, o método ortodoxo, o método comum de transferência de conhecimento, mas que também pregasse, né, uma ideia de que fortalecer o comportamento, né, que é o que nós, instrutores, fizemos, organizando esse conjunto de comportamentos, que ajudasse as pessoas a se desenvolverem. Acreditava muito que conhecimento, né, especializado tem que ser organizado como comportamento. Não adianta eu conhecer um monte e não organizar esse conhecimento. Não adianta eu ter os comportamentos e não ter eles de maneira organizada para conseguir fazer a função conhecer e agir, né, trazerem para você resultados, né, positivos, pautados, né, na sobra. Certo? Isso. E ele dizia, né, que ele precisava de $1 milhão para conseguir, né, botar esse projeto de pé. E ele era pregador. Só que algo aconteceu antes, né? Ele cria, então, um discurso para colocar numa das suas falas, enquanto pregava, colocando ideias, né, para que a plateia que assistisse ele acreditasse nesse projeto, quem sabe, né, através da força do pensamento dele, patrocinasse esse $1 milhão. Vai que na plateia tinha alguém lá. Só que o que ele fez antes? Antes de fazer o discurso, ele se preparou muito. Ele ensinou tudo que podia e não podia com relação, né, a organizar uma universidade pautada em manter o método comum e tradicional e somar a esse método, né, algumas transferências de expertise em mudar o comportamento das pessoas. Quando chega o dia D dele fazer o discurso, com muita fé, né, ele relata no livro que ele fecha os olhos e começa a pregar com toda aquela energia, toda aquela força. Quando ele terminou assim, o discurso, estava todo mundo assim, sabe, sem respirar, assim, nossa, será que eu assustei? Será que eu impressionei? E aí ergue a mão, o cidadão no meio da plateia e fala assim: eu vou patrocinar para você esse $1 milhão. Passe no meu escritório amanhã, que eu vou financiar você. Dr. Philip Dalmore foi a pessoa, está aqui no livro. E naquele momento ele descobriu algo precioso. Quando você está bem preparado, você buscou conhecimento especializado, tem um comportamento organizado, né, que pode ser feito pela Fundação Napoleão Hill, não é o recurso que vai atrasar o teu projeto, porque o recurso ele vai vir na tua direção. Aliás, o mercado em épocas de crise, né, Cleva? A abundância ou escassez, você tem quem tem recurso guardado que está preparado, né, para investir em quem está predestinado a colocar uma ideia de pé, porque estava com conhecimento organizado e preparado. E aí, olhando, né, para esse movimento, né, se você tem o conhecimento organizado, ou seja, você tem um planejamento organizado. Segundo comportamento, planejamento organizado. E a Cleva, estudando algumas coisas com relação às empresas do norte, ela falou também com a Honda Motors. Foi isso, Cleva? Falei com algumas delas. Uma delas foi a Moto Honda. Moto Honda. Moto Honda da Amazonas. A Moto Honda é uma referência no mundo inteiro, é o primeiro polo industrial. É nosso cliente, o maior polo industrial de 2 rodas do planeta, gerador de empregos assim de forma louvável. Já no seu pico aqui alcança 8, 10, 12, até 14 mil empregos.
e, e faz uma gestão de negócios muito especial, muito grande, sabe? Porque eles sabem acoplar a necessidade do mercado, do consumidor, com a expectativa de futuro. Eles são japoneses, então eles têm uma percepção de construção de equipes que é uma coisa muito bacana. Eles estimulam o crescimento dentro da organização. E eles, nesse período que está havendo esse desafio, não é diferente. Eles também sentiram, né, como todas sentiram. E aí você imagina, para uma empresa com o número de funcionários que a Motor Honda tem, o desafio que é. Mas eles estão fazendo a gestão com muita maturidade, com férias coletivas, com possibilidade de suportar aí algumas negociações de suspensão de contratos, mas a demissão ainda não é uma fala, o que é muito interessante, o que é positivo. Mas é aquilo que a gente sabe, né, Jorge? Uma coisa que eu enquanto instrutora, e eu já vi alguns colegas meus, como eu não tive ainda a chance de estar dentro da mesma sala de instrução com você, o privilégio, né, nem chance, o privilégio de estar dentro de sala com você ainda, que eu espero que seja breve, mas eu já pude compartilhar a sala com pelo menos uns 20 colegas de profissão. E aí a gente percebe o seguinte, não é, a empresa dificilmente ela quer a demissão, ela quer gente competente, dedicada, né? Então, na hora da pressão, na hora do aperto, nenhuma empresa quer abrir mão de pessoas muito competentes. Ela só abre mão, né, Jorge, quando a pessoa fica o tempo todo esperando que a empresa faça por si. Então, essa é uma das minhas falas quando eu chego e encosto em alguém que quer fazer o curso e que fica esperando que a empresa invista nela. O que as pessoas não sabem é que muitas vezes a empresa fica assistindo a pessoa para ver se ela tem coragem de investir em si mesmo. Observando, né, Cleide? Amigo. Sabe? E este é um momento em que isso também é testado. Sabe aquelas pessoas que sempre esperaram para a empresa investir nela, a empresa dedicar o dinheiro que tem lá de reserva para treinamento, não colocar o treinamento no horário de descanso. Aqui eu escuto muito isso. Se tiver que treinar, tem que ser no horário de trabalho, porque à noite já tá querendo descansar. Aí essas pessoas, elas não percebem que na hora da crise, elas são as primeiras que entram. A dançar, né? O mercado é uma peneira, né? As mentes menores são as primeiras que caem, né? Vão passar no crivo primeiro. E não é tão difícil, às vezes é só a mudança de raciocínio e a interpretação de que o Brasil não pode continuar mediano, o Brasil precisa de outro patamar. Aí vem também conhecimento organizado e conhecimento especializado, a gente sempre lembrar o seguinte também, que a gente espera muito do governo, né? Nós temos cultura de esperar para ver o que o governo vai fazer, o que a empresa vai fazer, o que nós podemos fazer, por que os Estados Unidos é tão consolidado economicamente? Porque lá os presidentes perguntam o que você pode fazer pela nação. Não espere a nação tentar fazer alguma coisa por você, porque é uma moeda de troca, né, que tem que ser por igual, né, amigo? Este é o momento para pensar sobre isso. Show de bola. Alguém colocou a Luana colocou fazer mais que o combinado, Cléo botou perfeito, sair na frente sem esperar alguém para pagar, né? Proatividade, né? Coloca o pé na frente, né? Isso aí. Eu estou dentro do Polo Industrial de Manaus, que aqui nós temos mais de 600 indústrias atuando dentro do distrito, e uma das coisas que mais me impressiona algumas muito fortes no mundo inteiro, como elas podem ser o diferencial desta crise. Uma desses diferenciais é a CID, a Samsung, que é uma empresa também que treina com o Mastermind,
A CID é tecnologia, eles desenvolvem novas soluções tecnológicas, a Technicolor desenvolve soluções tecnológicas para a internet. Essas empresas que eu estou citando, todas já treinaram com o Mastermind, os seus gestores, e assim, o que parece crise para muitos, para outros pode ser uma nova alternativa, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas ela está citando só multinacional. Eu conheço gente que não fazia pizza e está entregando pizza delivery e não estava ganhando dinheiro há 4 meses e agora está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro, cara. Assim é máxima, né? Claro que existem muitas variáveis por trás, mas uma grande organização ou uma pequena organização trabalha com a máxima da entrada e saída. E a saída ela tem que ser menor, né, a um ponto que o saldo seja positivo, que é a margem de lucro de qualquer organização. E toda organização precisa de lucro. As nossas famílias, que são organizações, precisam de lucro. E por isso que a gente cita grande e pequena empresa. Muda as variáveis, mas a máxima é a mesma, dá lucro. E aí, quando a gente olha para esse universo corporativo, que pessoas fazem parte delas, aqui no Sul, Cleila, disse aqui, né, como termo popular, ditado popular, é faca na bota, às vezes. O Rafael doou algo para a gente, eu assisti ele falar ainda no Paraná, tive a grata honra de estar com ele também, Rafael Medeiros estava agora há pouco com a gente, instrutor Mastermind, sobre que nós costumamos contar mentiras de nós mesmos. E eu tenho feito essa pergunta na aula 1, cara, quando faz a avaliação lá, qual é a maior mentira que você fala de você, cara? Porque a gente costuma querer culpar o outro, né? E aí, eu adorei o que você falou agora com relação às corporações, que a pessoa fica esperando lá para que o proprietário invista, fica esperando lá para que ele receba um aumento para fazer mais que o combinado, fica esperando lá que ele receba um bônus para poder fazer determinada tarefa que é fora da função dele, ele fica esperando. Né? Ele fica criando um pré-julgamento e mentindo para si mesmo que ele é especial, né? Isso é uma limitação mental. Quando a gente fala de quem pensa enriquece, a limitação é mental, é medíocre, média, uma mente mais média, né? Que pode ser trabalhada e treinada. Mas essa máxima, deixa eu pensar, quem nos assiste, né? Qual é a maior mentira que a gente vem contando sobre nós mesmos há um bom tempo, que já de tanto mentir sobre aquilo, já não dá mais nem para sustentar, né? A gente dá a mesma desculpa para a família o tempo inteiro, porque é culpa de alguém, porque não fui promovido por isso, perdi o emprego porque não gostavam de mim lá na empresa, que tinha um gerente que me perseguia. Até acontece isso, mas está muito mais pautado, né, Cleila, no desenvolvimento pessoal desse ser humano, e nós somos aqui, né, nós temos uma capacidade, uma elasticidade cerebral gigante, ao ponto que a gente pode realmente alterar o nosso destino quando percebe isso, olha mais para si, mais para o eu, né, mexendo nesse comportamento. E se você planeja isso de maneira organizada, é claro que você vai obter resultados. E indo já para o fechamento, né, que a gente está há 12 minutos, né, conta um pouco mais do que você prevê aí nessa região, o que você vai fazer, né, com relação à tua franquia, aos negócios, para inspirar a gente aqui no Sul. Que, galera, quem está assistindo aí, entrou e saiu já vários masterminds aqui, não tem noção que essa mulher passa. Ela fez uma palestra para nós, instrutores, uma vez, e os caras nunca mais eu reclamo de sair de Bituruna, que eu saí 1 da manhã, para chegar em casa às 4:30 da manhã. Ela saía 1 da manhã para chegar segunda-feira, ela saiu do hotel, para chegar quinta-feira em casa, sabe? Eu nunca mais reclamei de fazer percurso. Eu aumento um pouco brincando aqui, né, pra gente dramatizar a ideia, mas realmente a Cleiva é uma gigante, batalha muito. Conta um pouco para nós, Cleiva. O que vem pela frente? Obrigada, amigo. É que assim, a gente tem visões, né? E eu tive uma visão e sustento esta visão, cada vez eu aumento mais o seu poder, porque eu tenho uma equipe muito bacana, e a gente tem... Eu decidi que eu ia ajudar o Norte a mudar a maneira de pensar. Porque o Norte do Brasil tem uma característica. Nós não vivemos, na realidade, num país que tem vários países dentro, né? Cada região, cada estado tem uma característica cultural e, obviamente, a mental é sua constituição. Então, assim, quando eu vim para cá, e meu pai, enquanto empreendedor, a gente começou a conhecer o formato de empreendedorismo daqui. Então, trazer o Mastermind para cá passou a ser uma tela de uma... E aí, com o Mastermind, me apresentou o Norte por uma outra ótica. Vou te explicar por quê.
Porque se fala muito que o norte do Brasil é preguiçoso, é lento, é atrasado. Só tem uma coisa, quando você vai, e aí quando fala sobre diferença, eu saio de Manaus para dar sessão lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, que é fronteira com o Peru, eu levo a média mesmo de 14 horas, 16 horas, ou seja, um dia de viagem. 14 horas. Vai ter aquele voo. Eu passo, eu fico lá 3, 4 dias, às vezes até 5 mesmo, depois voltar para cá. Então, realmente, eu abandono o lar e volto só depois. Mas, e às vezes eu vou para lugares, um exemplo, você vai para a região daqui do norte, tipo Belém, e nas turmas de Belém sai gente de outras cidades. Essas cidades são do outro lado do rio. E essas pessoas, Jorge, elas me emocionam bastante. Eu passei a ter um nível de respeito fora do comum. Que legal. Porque assim, você vê que essas pessoas atravessam a hora que eu fico, o tempo que eu perco dentro de um avião luxuoso, confortável, em aeroportos bonitos, para chegar numa cidade, eles estão dentro de embarcações, muitas vezes perigosas, atravessando rios perigosos, para chegar na cidade, tá? Descer, entrar dentro de sala, não estão preocupados se estão cansados, se suaram, sabe? Participam da sessão com a vida pulsando ali dentro, dispostos a entender cada dinâmica, a entender a ciência. Termina o final de semana, eles embarcam de volta para aplicar tudo nas cidades do interior, voltam 15 dias depois para dentro de sala para viver todas as... Então, assim, experiência. Não venha me dizer que essa população não merece o nosso respeito. Merece, e eu fico extremamente... Olha, Portugal aí conosco. Um abraço para Portugal, também, Portugal, abraço aqui. Compatriota. Aqui, abraço, Portugal. Você está sendo elogiado aos montes aqui, Cleo, pelas mulheres da região. Cleo, Maristela, Ângela, a Luana agora acabou de dizer, Jorge, traz ela para a Concórdia. Quero assistir uma sessão de vocês dois aqui, ela é magnífica. Parabéns, parabéns, está sendo muitos elogios aqui. Que legal, Cleo. Que legal mesmo. Cleo, ambos, né, da nossa fundação acreditamos, né? Nós acreditamos muito nas pessoas, né? Nós falamos da alimentação mental no aspecto de que você pode melhorar isso, né? Que não é uma crítica, é uma possibilidade de expansão, né, comportamental, expansão dessa máquina tão poderosa que determina o nosso futuro. Se presentear com isso, se perceber, se presenciar. Fantástico. Isso é fantástico. Show, show. E aí, né, eu tenho plena certeza, todos que nos assistem aqui, aí no norte, aqui no sul, Portugal, acabou de entrar alguém aqui, né? E que o segredo, né, para vencer essa crise aqui está em nós, nas pessoas. É aqui dentro. É na força de um coração, na força da capacidade de decidir e na ação, né, dessas pessoas. O Brasil já passou por situações difíceis, essa não vai ser a mais difícil. Em pouco tempo vamos tirar, né, com certeza, as lições, né? Porque sempre tivemos aqui grandes empreendedores, né, pessoas que acreditam, né, no desenvolvimento humano, nessa força do coletivo, na força do mastermind, na união das mentes, né, na produção de resultado, no transformar essas ideias em recursos e poder somar socialmente, empreendendo, construindo, desenvolvendo, investindo, né, cada vez mais, que é assim que as nações se tornam grandes, né. E quando se fala lá do planejamento organizado, página 167, segundo comportamento. Planejamento organizado. Primeiro, conhecimento especializado. Segundo, planejamento organizado. Ele cita no livro que você deve primeiro ter um grupo mastermind. Não adianta você ter um planejamento organizado, tem que agir sozinho. Você tem que ter mentes em harmonia para te auxiliar a atravessar qualquer mar. De alegria, né, ou de dificuldade. E que ao reunir esses grupos, você deve se fortalecer como líder e manter a mente em harmonia,
manter a pauta do objetivo principal bem definido, porque não dá para tirar os olhos, né, daquilo que você realmente deseja. E que caso, né, mesmo assim, né, não dê certo o teu plano, só tem uma coisa a fazer, é fazer outro plano. Porque se você tem o conhecimento organizado, se você tem as pessoas certas com você, se não deu certo o plano A, né, o objetivo, ele sempre vai ser o mesmo, é de vencer aquele desafio, ele desenvolve um novo plano e bola para frente, que é o que a gente tem que fazer agora, talvez por ego. Eu falo por mim, eu sou um padrão 3, a Cleva conhece um monte de Enneagrama também, e a gente estava lá, pá, meta desse ano, C3 também, né? Meta desse ano, investimento aqui, vou fazer aquilo, poxa, agora tem que replanejar tudo, cara. E talvez aquela reserva, né, para alguns, ou investimento, né, que você tem que fazer para passar por essa, captar recurso, né, esteja fora daquilo que você planejava até agora. Totalmente. E aí você tem que revisar tudo de novo, abaixar a cabeça, vestir a capa da humildade, dar 3 passos para trás, que nem na sessão 7, né, Cleo? Recua para dar aquele salto, ir de novo e vencer o ano. E é assim que nós líderes devemos fazer, né, Cleo? E fechando, então, né? Essa noite temos aí 5 minutos. Deixe um recado para essas mulheres que estão te admirando aí, já estão te carregando para a Concórdia, estão te trazendo para o sul. Aqui tem aeroporto de Chapecó. Tá fácil você chegar em Concórdia comigo numa sessão lá. Então deixa um recado para essa galera inteira que nos assistiu. Vai lá. Poxa, Jorge, tenho várias formas de chegar e entregar uma inspirativa, mas a melhor inspirativa que eu posso usar é a conscientização de que a flexibilidade ela passa por 2 modelos diferenciados, um pelo coração e outro pelo cérebro. E Napoleão Hill adora essa interpretação mesmo. Então, quando eu estou diante de uma pessoa que nem você, que viveu uma experiência extraordinária, mesmo que você viveu de joelhos orando para que ela com medo de acontecer algo negativo, você viveu a emoção feminina da maternidade, literalmente. Então, se eu tenho que dar inspiração sobre mulheres, eu vou roubar o teu lado feminino com todo respeito, porque você é um homem padrão 3, cheio de metas, com muita competência profissional e que viveu um momento de maternidade. Filho numa incubadeira, com risco de vida, a esposa com risco de vida, depois de dar à luz, uma filha pequena que você tinha que olhar, sorrir, abraçar, beijar e dizer que ia terminar tudo bem. E, então, essa gestão emocional que você viveu, eu vou te pedir emprestada para fazer a inspirativa para a gente. Então, assim, nós mulheres hoje estamos usando o modelo masculino para vencer os nossos desafios. Então, a gente pode fazer essa sincronia. Não é fácil? Não, não é fácil. Sabe? É claro que não. Você passar horas de salto alto, horas mesmo, 7 a 8 horas, direto em pé, no escarpão, e que 20 segundos, Cleva, para fechar. 20 segundos. Fecha em 15, vai lá. Fecha em 15 segundos. Vou fechar. Tá caído, já deu uma hora, cara, que pena. Que é possível, a gente só precisa se dar a chance que a riqueza, a prosperidade, a felicidade começa na mente, mas ela é transferida pelo corpo através do desenvolvimento. Desse de admiração e respeito também pela Bianca, porque o que ela passou foi uma guerreira. E ainda está passando, porque saiu do hospital, caiu na quarentena, né? Então, ela saiu agora da quarentena, mas os últimos exames foram semana passada que nos tiraram as preocupações de possíveis danos cerebrais com o Jorginho, visão. Semana passada que a gente conseguiu limpar todas as preocupações. Então, agora, graças a Deus, agora é só colher os frutos de alegria. Agora é só colher, né? E você sabe que todas aquelas pessoas que têm desafio extra no nascimento vêm com uma missão muito especial, né? Então, o Jorginho está vindo aí, pode ser o instrutor que vai tremer as bases do Brasil. Vai, Deus abençoe. Ele já nasceu fazendo barulho. Então, assim, isso foi muito bacana. Quando você compartilhava conosco
lá no grupo de sócios e também de instrutores, o que eu estava vivendo, eu lia tudo, eu acompanhava tudo. E eu dizia assim, eu não consigo traduzir em palavras o que eu gostaria de manifestar a esta família. Então, a única coisa que eu conseguia fazer é fechar os olhos e direcionar uma oração, mas em momento nenhum passou pela minha cabeça que o resultado não fosse possível de forma positiva, sabe? Então, assim, pela pessoa que você pelo cuidado que você tem com a Bianca, com a Sofia, a pequena, Sofia, né? Cecília. A maiorzinha? Cecília. Sofia é do Aristeu. Nosso amigo instrutor tem uma pequenininha também chamada Sofia. Então, a gente vai criando uma química de observação e a crença. Então, isso é muito bacana, tá, Jorge? E as nossas turmas Mastermind, a Cecília, e eu tenho a oportunidade de conviver mais facilmente lá em Gramado, na convenção de Gramado, brincando com o meu neto, João Guilherme. Verdade, então, assim, verdade. Lembra? Lembro, Gramado. E aí, assim, para nós aqui, a expectativa é apenas no final de maio voltar a fazer turmas presenciais. Igual aqui, então. A previsão nossa também tá 31 de maio também, isso é uma nota sexta-feira aqui. Salas, 31 de maio. Manaus e Belém sendo organizadas para acontecer nessa temporada. Aí, somente se não houver mesmo autorização, ou a gente perceber que os nossos participantes estão correndo riscos, aí a gente adia para junho. Mas a expectativa é final de maio. Para você também né? 31 de maio. 31 de maio, a tua turma? 31 de maio. Onde vai ser? Em Concórdia? Eu tenho turma Concórdia, Laje e Santa Cecília. E ele abrindo Ceará, Curitibanos e... Ceará, Curitibanos e Fraiburgo também. Até junho tá tudo bem de novo. Gente, é forte. Você imagina o jeito que a gente é doido por esse negócio, né, Cleber? Quando abrir as portas aqui, eu tava brincando com o Jamil hoje, Jamil, tem cachorro em casa, tem o trator, o nome do cachorro. A Cecília que deu o nome pra ele. Toda vez que abre esse portão, esse cachorro que ele consegue ver assim, uma possibilidade, ele sai, sabe? Aquela alegria, assim, sabe? Chega a levantar uma fumacinha, assim. Se vai ser igual a gente, quando abrir as portas, aí vamos trabalhar. É uma felicidade, né? Ninguém segura a gente. Mas quando a gente tem contato com o resultado dos nossos participantes, e eu estou 14 anos depois eu encontro participantes, Jorge, que manifestam a gratidão daquele momento, daquele divisor de águas que foi entrar dentro de uma sala. E aí, todo ano, eu faço promessa para a família, dizendo assim, não, daqui 2 anos eu diminuo o ritmo. Aí, daqui 2 anos eu diminuo o ritmo. E estou vendo que daqui a pouco eu vou estar com meus 80 anos, 90 anos, de saltinho, a velhinha. Atravessando a sala. Que maravilha. Atravessando a sala a passos largos. Show. Cleber, obrigado pelo carinho, por ter vindo até a esse encontro aqui virtual. Hoje, graças a Deus, essas ferramentas nos possibilitam a encostar aqui o sul do Brasil, né, com o norte do Brasil, aí, um continente inteiro, né, sendo atravessado pela tecnologia. Muitas pessoas dali entraram. Dobra o mapa. Dobra o mapa. Muitas pessoas aí de Portugal entraram e foi bacana curtir esse momento, ouvir a tua história. As mulheres daqui da região se inspiraram muito, né? Tem mais um motivo para voltar aqui. Já encontrasse um grupo de fãs Mastermind. Honra. Paulina Castro acabou de entrar também. Vamos sortear 2, então, né? Alguns estão ali. Pode depois não assistir também. Quem pensa enriquece. 2 perguntas. Primeiro, quais foram as 2 empresas citadas, né, pela Cleva, que ela ligou hoje à tarde, conversou com essas empresas e trouxe 2 evidências. Uma estava pautado, né, numa expectativa que surpreendeu, e a outra estava pautada, né,
num planejamento aí de caixa, de fluxo de caixa para as novas situações. E outra pergunta é, quais foram as 2 competências que estão nesse livro como sugestões de Napoleão Hill para você ter uma mente que enriquece? Respondeu as 2 lá no grupo, né, no meu privado aqui, me chama no privado. As 2 primeiras pessoas que responderem corretamente, vou enviar pelo correio para você esse manual para uma vida, que é um dos livros mais vendidos do mundo, né? Também, né? Aqui, Cleiton, também está aqui, né, ó, marca Mastermind, tá aqui também, ok? E encerro aqui, Cleiton, né? Com a seguinte mensagem, né? Conte ao mundo o que você pretende fazer, né? Mas antes, faça. Que é o que nós precisamos agora, né, nos próximos passos. Saber muito, mas fazer, fazer e fazer. A ação vai determinar, né, os campeões por essa jornada que nós temos aqui na frente. Com certeza. E nós, né, Masterminds, vamos agir muito para ajudar você que nos assiste a se desenvolver para vencer esse mercado e se tornar alguém, né, que seja lembrado com carinho aí na sociedade. Parabéns, Jorge. Parabéns pelos filhos, pela família e pela tua construção aí. Você é referência em formação de turmas e você sabe disso. Que é isso. Muito obrigada. Me inspiro em todos os nossos irmãos e mestres, né? Gratidão, forte abraço, fique atento às lives amanhã com o Rio Grande do Sul. Hoje, Norte, amanhã, Gustavo Gozatti, Rio Grande do Sul. Depois temos uma no leste, que é Antônio Queiroz, aí de São Paulo. Depois lá no leste com o Weasley, também que vai falar com a gente aqui. E fechamos sexta-feira com quem? Nosso presidente, Jamil Albuquerque. Vai encerrar sexta-feira na semana de lives da Maratona Napoleão Hill. Cleber, beijo no coração, se encontramos nos nossos congressos muito em breve para falar muito sobre esse momento. E você está convocado a vir agora à região sul, né, participar de uma sessão com a gente aqui, tá bom? Tá aceito, tá aceito. Obrigada, foi um prazer e uma honra. Abração, até mais, tudo de bom. Tchau, gente, obrigada. Valeu.